Deus não tem um discurso preparado para o bombeiro, né, Will? E nenhum diferente para o caminhoneiro. Meu Deus. O discurso é o mesmo para todos. Jesus não tem uma palavra exclusiva para o Rafael e outra para o Alex. É uma palavra igual para todos. Isso mostra que Ele literalmente é amor misericordioso e quer dar acesso à sua presença para todos. Para todos. Não há grego, não há bárbaro, meu Deus, não há romano nem judeu, todos são filhos do Pai. Bendito seja o Cordeiro que com seu sangue compraste para Deus toda tribo, língua, povo e nação. Deus, Ele nos envia a todos os povos. E o nosso papel não é discriminar. O nosso papel é falar a toda a multidão. O nosso papel não é escolher. O nosso papel é falar do amor dele para todos. Esse é o nosso papel como igreja. Tem gente que não consegue entender o plano de salvação, não consegue entender a grandiosidade de Deus em usar as nossas vidas, irmão. Há quem, escolhido por Deus, esteja no Nepal, no Haiti, na China, na Coreia do Norte. Há quem, escolhido por Deus, esteja nos Estados Unidos, aqui, na Polônia, na Escócia, na Irlanda, na Ucrânia, na Rússia. Cada um recebe uma medida. Eu posso dizer para você com todo respeito, com muito respeito, que Deus olhou para mim e para você e viu que talvez a nossa expressão de fé não fosse o suficiente. Ele nos colocou em um lugar bom. Talvez Ele, isso é uma conjectura, é um pensamento, amém, irmão? Olhando para mim e para você, viu que se Ele nos enviasse para o Haiti, nós iríamos murmurar demais. Porque tem gente que está aqui nesse frio tomando banho quentinho e está reclamando. Tem uma coberta maravilhosa para se aquecer, mas reclama. Deus dá a cada um uma medida. E o nosso papel é anunciar as boas novas aonde estamos. Aleluia. O nosso papel é olhar para a misericórdia de Jesus para com a multidão e para com os seus discípulos e dizer: já que eu sou representante dele, e olha, ele me colocou aqui nesse lugar, eu vou agradecer e vou honrar, ainda vou ser recompensa para aqueles que têm uma expressão de fé maior do que a minha e não estão tendo o privilégio que eu tenho. E é interessante, meus irmãos, que ele vai trazer um ponto extraordinário que vai fazer com que eu e você reflita e literalmente comece a tentar entender em que estamos. Isso é uma questão de uma conferência interna, onde você vai conferir se realmente você está ou não está, se você é ou não é. E isso é muito sério, porque a crise na comunidade dos santos está literalmente em uma crise de identidade, aonde pessoas dizem que são uma coisa e não são, aonde pessoas têm comportamento de piedade, mas são maldade, aonde pessoas têm comportamento de verdades, mas são mentiras. Assim como os fariseus tentavam saber, Jesus olha para aquela multidão, olha para os seus discípulos, verso de número 2, ele fala assim: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Na cadeira considerada principal da sinagoga, porque Moisés, como legislador, era aquele que direcionava, que julgava, que falava.
Palavras do pastor Paulo César. Ele diz assim: eu não considero Moisés como legislador, porque legislador seria se ele criasse alguma lei, mas na verdade todas as leis que Moisés aplicava, ele recebeu do céu. Quem pode dizer um glória a Deus por isso? Tem coisas que nós queremos ser donos, tem coisas que nós queremos ser detentores, mas na verdade ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu quero me assentar na cadeira. Por quê? Porque era aqui que Moisés legislava. Era de uma cadeira como essa que ele trazia direção para todo o povo. Quando você olha para a história, você vê que era o orgulho deles serem chamados de justos. Eu sou justo, eu julgo retamente. Aí Jesus traz duas classes de pessoas. Jesus traz duas classes políticas. Jesus vai trazer os escribas e vai trazer os fariseus. Uma classe que copila os manuscritos, que escrevem as palavras, e outra que recita, interpreta e direciona. Um escriba que o seu ofício é sentado o dia todo, pena na mão, escrevendo o texto, olhando, fazendo fielmente, sendo fiel à escritura. Calma, vou tomar um banho, vou trocar de pena. Por quê? Porque vou escrever o nome de Deus agora. Alguém que aparentemente representa um zelo, representa uma importância, representa um temor, pastor Magno. Alguém que aparentemente está ali e tem uma aparência de temor, de zeloso, que copia, que toma um baninho, porque vai escrever o nome de Deus, que troca de pena, porque a pena está velha, e para escrever o nome de Deus tem que ser uma pena nova. Zelo. Mas no verso 3 ele vai trazer que esses dois grupos, eles estão vivendo de uma forma reprovável. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Quem? Os fariseus e os escribas. Porém não os imiteis nas suas obras. Por que não, Jesus? Porque eles dizem e não fazem. Cristão autêntico, filho de Deus autêntico, não é aquele que tem um sermão bem elaborado para pregar. Eu estou todo bonitinho, com terno, gravata. Glória a Deus, não estou falando mal de nenhuma igreja, em nome de Jesus, tá? Não estou. Mas roupa não quer dizer santidade. Gravatinha bonitinha, sapatinho bem espelhado que dá para pentear o cabelo nele, não quer dizer santidade, isso não quer falar nada. Um sermão bem elaborado, bem escrito, algo bem organizadinho, não quer dizer nada. Uma mentalidade boa para decorar versículos não quer dizer nada, porque o que vai fazer a diferença não é o que você fala, é o que você faz. Não vale a pena ser alguém que tem instrução, mas apenas transmite instrução, apenas fala da boca para fora. A diferença vai ser quando você for alguém que não somente fala, mas você é alguém que vive aquilo que você fala. Diga para mim, Rafael, tem diferença. Malaquias 3,18. Vereis outra vez a diferença daquele que serve e daquele que não serve, porque tem diferença. Marcos 1, a partir do verso 21, quando Jesus entra na sinagoga, ele está ali naquele momento, ele começa a abrir a sua boca, aí o povo fala, uau! O povo se maravilha da sua doutrina, porque ele pregava, ele falava, ele ensinava como quem tinha autoridade. Marcos 1, 21, 22 e 23, você pode anotar ele depois. Só que eles fazem uma distinção. Ele fala como quem tem autoridade, e não como os escribas e os fariseus. Porque a pior coisa é quando tu vai falar algo que tu não vive. Se você estiver
vergonha na cara, no mínimo você vai ficar sem graça. No mínimo. A pior coisa é você falar a verdade quando você é mentiroso. Falar de verdade quando você é mentiroso. Falar de fidelidade quando você trai. Falar de honrar quando na verdade você desonra. Irmãos, olhe para mim, por favor. Eu vejo como a igreja tem sofrido ataques terríveis e tem pessoas que têm tentado distorcer a palavra de Deus. Obviamente que eu não culpo 100% aqueles que ouvem, mas também pessoas tendenciosas, terríveis. E eu oro, irmão, para que Deus venha banir esses ratos de tesouraria dos nossos altares. Nem toda igreja que tem placa escrita igreja é igreja, irmão. É sinagoga de Satanás. Não olhe para a cor de parede, não. Não olhe para o sermão elaborado. Senta, come 1 quilo de sal com aquele pastor e vê o que ele é fora do púlpito. E para comer 1 quilo de sal demora, irmão. É muito churrasco. Meu Deus. Nós vemos que pessoas que têm roupa de crente, fala como crente, não é crente. Não é crente. Pessoas que transmitem a palavra de Deus, não vivem a palavra de Deus. O que eles falarem, façam. Mas não imita eles não. Porque eles dizem, mas não fazem. Eles são do grupo, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Eu falei pela manhã e vou falar agora à noite. Em nome de Jesus, irmão, entenda que você é filho de Deus. Não deixa que nada te acuse no teu passado, passou. Ele já jogou no mar do esquecimento, passou, você é uma nova criatura. Você representa o nome do Senhor. Como filho você tem muitos direitos, mas você também tem muitos deveres. O meditar na palavra não significa ler. Meditar na palavra é você se analisar. Calma. Isso é verdade na minha vida? Eu vivo isso ou não? Será que eu sou tão ruim quanto um fariseu e um escriba? Será que eu sou aquele pai que olha para o filho e fala assim: ora! E eu mesmo não oro? Eu vejo, irmãos, não estou acusando ninguém em nome de Jesus, não estou acusando, mas não é curioso que às vezes nós, com instrução que temos, falamos assim: não, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E nossos filhos começam a sofrer afrontas e ataque do inferno, e nós não jejuamos pelos nossos filhos, e chamamos a equipe de intercessão da igreja para jejuar. Mas depois a gente senta com nossos filhos e fala assim: você tem que jejuar. Não é um tanto quanto estranho quando nós temos informações e transmitimos, mas não sabemos o poder dela? Eu sei que a Bíblia diz lá em Tiago que a oração de um justo, ela pode muito em sua eficácia. Mas que eficácia é essa? O que eu já provei na oração? Quais os resultados que eu já adquiri, que eu tive através de oração? Quem está comigo, diga amém. O jejum, como é que eu faço para compreender literalmente o poder de um jejum? Trata-se só da minha estética para eu ficar bonitinho? Não, o jejum te aproxima de Deus. Mas em que sentido? Vamos fazer 21 dias de Daniel? Vamos, meu Deus, eu fui no mercado, comprei só coisas naturais e legume, repolho, glória a Deus. A mulher não gostou muito, mas é bênção, e couve e tal. E quando a pessoa olha para o jejum de Daniel, ela fala assim: não, é legume, é legume, é legume, é legume, é legume. Ai, que prova, é legume.
eu olhei uma carne, só legume, água, fruta, legume, fruta e água. Nunca vi ninguém falar. E Daniel pranteou 21 dias. Lágrima nos olhos. Chorando todo dia. Se derramando aos pés do Senhor. Não é uma folha de alface durante 21 dias que te aproxima de Deus. Ai, Jesus, eu vou falar. Porque não vale a pena você pegar e comer alface e folha. Ai, agora eu sinto-me mais inteligente. A minha cognição mudou, a minha mente. Estou mais esperto, estou mais alerta. Daniel só parou de jejuar porque a resposta veio no 21º dia. Senão ele ia fazer 22. Senão ia para 23. Senão ia para 24. A gente não pode ser aquela pessoa que fala assim: olha, você tem que fazer. Para nós mudarmos a nossa cultura, faça isso a partir de hoje. Quem está comigo, diga amém. Quando alguém fala assim, você tem que ser alguém de oração, olhe para ela e fala assim: quais os resultados que você tem adquirido na tua oração? Olhe para ela e pergunte assim, o que Deus tem trazido ao teu coração nos teus momentos de devoção no teu quarto. E vê a reação dela. Qual impacto você tem tido na tua meditação diária na Bíblia? E quando você tem orado, o Espírito Santo tem te respondido o quê? Com tanta sinceridade, são perguntas que nós não fazemos para ninguém. Mas se você começar a perguntar para aqueles que muito falam, como é que é? Repete aí. Chega com alguém e fala assim, qual o impacto que o Evangelho causou no teu coração? Me fala um pouco da tua transformação. Qual a diferença tu sentiu de como tu era antes e do que tu é agora? Estreita ou não estreita? Porque é muito fácil dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É muito fácil dizer: aquele que habita no esconderijo. É muito fácil dizer: eu sou mais do que vencedor. É muito fácil dizer as coisas boas do Evangelho. Mas eu estou fazendo aquilo que é necessário se fazer? Ela disse que não. Fazei. A instrução está vindo. É da palavra. Faça. Meu Deus. Mas não imita eles não. Porque eles dizem, mas não fazem. Verso de número 4. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Quem é filho de Deus, diga amém. Quem é obediente ao Senhor, diga amém. Quem é servo de Deus, diga amém. A gente só pode ensinar aquilo que a gente vive, irmão. Um certo pastor ensinou-me uma vez que os pilares da autoridade, em primeiro lugar, é o conhecimento. Em segundo lugar, é a vivência daquilo que se conheceu. E em terceiro lugar, é falar com convicção aquilo que se viveu porque conheceu. Isso vai te trazer autoridade. Primeiro você conhece, o povo é destruído por falta de conhecimento. Então primeiro você conhece, depois que você conhece, você aplica, você vive. Depois que você vive, você fala. Aleluia. Nem todo mundo tem palavra profética, tem gente que tem palavra patética. Nem todo mundo é profeta, tem uns que são patetas mesmo. Porque acham que conhecem a Deus, mas não conhecem nada. Eles apenas têm informação de Deus. Uma vez eu me fiz uma pergunta, eu já falei isso aqui na igreja. Eu no Brasil via uma rotatividade de pessoas. Fulano de tal aceitou Jesus, glória a Deus, veio das drogas aí, irmão. Irmão, eu louvo o nome do Senhor, que eu não tenho esse testemunho para contar, não. Nunca fui drogado, nunca fui ladrão. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas eu via pessoas que vinham do crime, pessoas que vinham de uma vida totalmente reprovável,
E chegava na igreja com um mês, o pastor na empolgação via a força de vontade. Quando viu fulano já estava pregando. Eu nunca esqueço de um que era viciado em droga. Ele com uma semana de convertido, o pastor deu uma oportunidade para ele. Eu nunca esqueço que ele falou assim: irmãos, o diabo está com a batata dele inchada. Porque antes eu era cavalo do cão, agora ele está andando a pé. Eu não aguentei. Eles vinham com aquelas palavras, e aquele fervor, e vigília, e oração, e palavra, e de repente estava nas drogas de novo. E vinha com aquela euforia e tal, voltava para a igreja, mas no fundo não houve uma regeneração, irmão, porque uma coisa é eu falar eu te aceito, outra coisa é eu expressar com as minhas atitudes a aceitação. Uma coisa é eu cantar nova criatura, sou velho homem, outra coisa é eu ser essa nova criatura. É diferente. E eu com os joelhos dobrados falando com o Senhor: Pai, a tua palavra não diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então por que ele está na droga de novo? Então por que fulano voltou a roubar? Por que ele não está na tua presença? Por quê, Pai? Se a tua palavra diz que uma vez que o Senhor nos liberta, nós estamos livres. Aí foi quando o Espírito Santo falou: Rafael, é exatamente isso. Mas uma coisa é você conhecer, a outra coisa é você saber. Quando Maria falou com o anjo, ela disse assim: como acontecerá? Pois eu não conheço o homem nenhum, eu não me relacionei com homem nenhum. A palavra conhecer está atrelada ao relacionamento. Tem pessoas que sabem quem é Deus, mas nunca se relacionaram com Ele. Quem é liberto não é aquele que tem uma informação, é aquele que tem uma vivência. Quem é transformado não é aquele que traz informação e coloca peso nas pessoas, mas ele mesmo não vive. Aqui que está o grande segredo para nós caminharmos e vivermos bem. Eu não vou ficar preso no que os outros fazem. Irmão, não é que eu não me importe, mas eu preciso me policiar e olhar para mim. Mateus capítulo 7. Eu vou tirar primeiro a trave que está no meu olho. Eu estou errando nisso? Estou pecando nisso? Eu falei pela manhã, eu tenho 2 filhas. Eu não vou, pastor Magno, você é um pastorzão, você é uma bênção. Pastor Magno ali de Belo Horizonte, já recebeu tanta instrução do pastor Márcio. Pastor Magno, com tudo que o senhor conhece, você pode educar as minhas filhas? Eu não posso fazer isso. O pai sou eu, então a responsabilidade pela minha casa é minha. Diga para mim: Rafael, afinal, a Bíblia diz que quem não governa a sua casa é pior que o ímpio e negou a fé. Governa, varão. Governe, varoa. E às vezes nós queremos responsabilizar uns pelos erros dos outros. Tem gente esmorecendo na fé porque tem igreja escandalizando aí. Tem pessoas esmorecendo na fé porque tem pastor escandalizando. Mas essa pergunta: é uma igreja mesmo? É pastor mesmo? É cheio do Espírito Santo mesmo? Ou apenas fala da boca para fora? Imitadores, brincam com língua estranha, sobe para o púlpito, fala bonito, dá uma enrolada na língua e se diz usado. É igreja mesmo? Fala para mim: Rafael, palavra de Deus diz, é necessário, tem que vir o escândalo, mas ai daquele por onde vem. Diga que não seja eu. É necessário que venha, mas você responde por você. Você
não pode se encontrar nesse perfil. Como podemos fazer a diferença? Olhando para isso e dizer: eu não serei assim. Não colocarei um peso sobre alguém que eu não tenho condição de fazer. Você tem que ler a Bíblia o ano todo. Você leu ano passado, 2025, o ano todo? Meu Deus. Leia a Bíblia toda em um ano. Jejua pelo menos 3 vezes no ano. Olha, medita de dia e de noite. Tenha devoção com Deus. Eu canto, eu celebro, eu exalto, mas eu vivo o que eu canto. A minha adoração é em verdade. Eu largo tudo para te servir, Senhor. Eu abandono tudo para te servir, Senhor. Abro mão dos meus sonhos, meus planos, minha vida, riquezas. Eu faço. Aí está cantando. Dia e noite suba a ti a nossa adoração. Mas para vir para um culto é uma dificuldade. Mas canta dia e noite, suba a ti nossa adoração. Mas às vezes um frio vence nós. Hoje de manhã, eu falando com a Raquelinha, a gente vê as ruas, estava toda fechada, irmão. Estava chovendo demais e o povo estava assim, ó. Marcha atlética. Eu falei: rapaz, nada para esses homens. Meu Deus do céu. Em plena chuva, frio, um shortinho bem aqui assim, uma camisetinha e eles lá, ó. E os crentes? Mas a marcha atlética estava lá, irmão. Aleluia. E a gente fala: não, temos que ir, temos que orar, temos que ir. Oh, mas está frio, está frio. Irmão, assista a mensagem de quarta-feira que eu ministrei. Provérbios capítulo 20, a partir do verso de número. Assista lá depois. Que o preguiçoso não semeia no inverno. Porque é inverno. Mas quando chega no momento da cega, quando chega no momento de colher, ele procura o que colher e não encontra nada. Por quê? Porque na preguiça não semeou. Todo mundo com, ai meu Deus do céu, os que com lágrimas semeiam. Mas isso é um outro assunto. Vamos para cá. Verso de número 5, vamos pular. Olha o que eles fazem: eles praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Deixa a trança grande. Põe um filactério grande aqui para trazer imponência, trazer respeito. Ai, meu Deus. Diga glória a Deus. Hoje em dia tem um ministério agora em algumas igrejas. Como é o nome que dá? Que cuida da roupa? Style? Acho que é isso, né? Não sei. Aí teve uma conferência aí. Aí o líder desse ministério do dress code disse assim: eu vesti o meu pastor com uma roupa de autoridade. Olha, aleluia. Ele entrou no templo, o povo: ai, vossa senhoria, tu és digno dito pro pastor. A cultura da honra, ela é linda, mas quando vivida de uma forma correta, você não está aqui para me ovacionar, você está aqui para celebrar cada pessoa que está aqui e honrar cada uma delas. A comunidade dos santos não se reúne em uma honra, não se resume em uma honra pastoral, irmão. Eu não estou aqui para ser honrado e bajulado. Temos que honrar uns aos outros. Eu te amo, eu quero te servir, eu quero te ajudar. A cultura da honra não está atrelado a eu sentar aqui, toda a igreja vir lavar meus pés. Isso é idolatria, que é igual ao pecado de feitiçaria. Faz isso não, irmão. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sei que eu sou mais bonito que você e mais cheiroso, mas eu não sou melhor. Aos olhos da minha esposa, pelo menos é isso. Meu Deus, olha ela rindo lá atrás. Eu não estou mentindo, amor, é os teus olhos.
Olha, eu tenho 3 a meu favor, irmão. Esposa, a mãe e o pai. Aos olhos do pai. Aleluia. Não é mentira. Mas eu não posso querer transparecer para as pessoas uma coisa que eu não sou. Não, amor. Se você for em casa, eu tenho bíblias de estudo, mas que elas não vêm para cá para cima. Mas eu me recordo num período que quanto maior era a tua espada, mais respeitado tu era. Olha o biblão. A gente até brincava. A primeira Bíblia que eu ganhei da minha mãe, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Ela comprou, na verdade a minha primeira foi aquela dos Gideões, né? Passei um tempão com ela, aquele Novo Testamento, azulzinho. Aí depois eu ganhei uma que era camuflada de exército, né? Meu sonho era servir no exército, eu sirvo até hoje, glória a Deus, exército de Cristo. Aleluia. E quando eu cheguei na igreja, Rafael, e esse canivetinho aí? Era canivete, não era espada do Espírito, era canivete. Porque trazia, olha a Bíblia que ele está na mão, aí conhece. Uma Thompson. O quê? Chegava na igreja com uma Bíblia de estudo Scofield? Aí até logo. Respeite o homem. E a gente muitas das vezes vai olhando para essa aparência e não percebe que é uma característica farisaica. Não estou falando que é pecado e que é errado, é bom. Eu amo. Eu amo. Eu não estou falando que isso é errado, isso é bom. É maravilhoso. Mas você não pode fazer do seu filactério a tua autoridade. Olha o tamanho da caixa. Meu Deus. Não praticam nada. Ele deixa crescer as franjas. Verso de número 6. Eles gostam, eles amam os primeiros lugares nos banquetes, as primeiras cadeiras da sinagoga. Eles querem ser vistos, querem ser notados. Mas tem filho de Deus que prefere ficar escondido no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Posso confessar um pecado? Você deixa? Deixa ou não? Deixa ou não, irmão? Uma vez eu falei com a minha esposa, estou me sentindo mal. O que é? Estou sentindo que a minha motivação está errada. O que foi? Eu liguei para o fulano, liguei para o ciclano, falei com tal. E parece que eu estou montando agendas. Não é isso que Deus quer. Quem se oferece não tem preço. Deus tem um lugar certo, a hora certa, as pessoas certas, a igreja certa. Eu estou sentindo que talvez eu esteja fazendo coisas com uma motivação de ser visto. Ora por mim, meu amor. Ela orou. Nós temos que ter cuidado quando nós almejamos isso. Os primeiros lugares no banquete. Uma vez eu estava num evento e o pastor André veio orar por mim. O pastor André Valadão orando por mim naquele momento e começou a trazer uma palavra profética maravilhosa. Estou confessando pecado, amém, irmão? Vem comigo, tu acha que eu não peco? Tu acha que eu sou perfeito? Deus vai te usar. Vai pisar as nações. Fala, Pai. Tu vai ser usado, receba. Ele olhou para mim e falou: não é só Porto de Mós haverá uma extensão do teu altar. Deus tem se alegrado da palavra, da tua fidelidade, do teu zelo e tal, e Pai. Quando eu cheguei no evento, teve maior coisa ali no evento. E as primeiras cadeiras dos pastores sênios foram vendidas. Eu fiquei chateadinho. Fiquei benzinho. Ué, nosso lugar é ali, rapaz.
estava lá marcado, pastor Sênio. Tem gente que está ali que não é pastor Sênio. Oi, que negócio é esse? Eu falei, é beicinho. Aí o Espírito Santo me deu um tapa assim, pá, violento, e falou: nem comecei a te usar e tu já está assim. Nem começou ainda, Rafael, tu já quer exigir lugarzinho reservado? A palavra primeiro dói em mim, irmão, depois dói em você. Vi beijinho. Aí eu quero ser notado. Aí eu quero ser visto. Não. Fica escondido. Não faz esforço para aparecer. Quem se esforça para aparecer é fariseu. Deixa que Deus te mostra. Se for da vontade dele, deixa que ele te promove. Se for da vontade dele, a gente canta: que ele cresça, que eu diminua. Mas às vezes a gente inverte: que eu apareça e ele se constranja com a minha glória. Isso é farisaísmo. Irmão, nós muitas das vezes estamos sendo literalmente atingidos por essa doença. Mas e aí, pastor, o que eu devo ser então? Verso 7. Olha isso. A saudação nas praças e os serem chamados de mestre pelos homens, passa. É o que eles amam. Mas vocês, igreja, filhos, vós porém não sereis chamados de mestres. Não procure títulos, porque um só é vosso mestre. Um só. Todos vocês são irmãos. Tá todo mundo igual. Aí eu me alegro. O Felipe tem quase 2 metros de altura, eu 1,5 metro, mas a gente é igual, irmão. Igualou. Foi batizado. Somos iguais. O Pedro, que ele falou sobre essa pedra onde ficarei a minha igreja, bem-aventurado és tu, Barjonas, estava aqui nessa igualdade. Ele não estava melhor. Não, porque a gente faz questão de pregar e falar. Ele tinha 12. 3 iam com ele orar, e um encostava a cabeça no peito, mas eles estavam aqui, ó. Quando dá uma síndrome de babaquice nele, que eles começam a falar: quem dentre nós é o maior? Jesus olha: para de graça. Olha, Jesus, os demônios se submetem, os enfermos são curados. Tu está te alegrando por isso? Te alegra porque teu nome está no livro da vida. Para com esse teu negócio. Tu é macho. Aleluia. Para com isso. Para de querer puxar para ti a atenção. Engrandece a Ele. E glorifica porque tu foi salvo. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Não é só porque tu ora e o enfermo é curado que tu tem intimidade com Ele. É porque Ele quis fazer. Não está atrelado ao quanto eu jejuo, ao quanto eu oro. Está atrelado àquilo que Ele quer. Ponto final. Vocês todos são irmãos. Estamos juntos. Não tem régua para medir a santidade de ninguém. Não tem um prumo para chegar e ver quem está correto e quem não está. Somos irmãos. Somos irmãos. Estamos juntos nessa. Aleluia. Verso 9. A ninguém sobre a terra chameis de vosso pai. Eu respeito, mas não concordo. Uma vez eu cheguei num lugar, um pastor olhou para mim: meu filho, quase eu falo para ele: quem tem pai feio é coruja, irmão. Eu respeito, mas não concordo.
Porque Jesus disse: a ninguém sobre a terra chamei de vosso Pai, porque só um é vosso Pai, é aquele que está nos céus. Eu respeito quem vive, quem compreende uma paternidade espiritual, uma paternidade, isso aqui são meus filhos. Eu respeito. Mas eu não me vejo como seu pai. Eu me vejo como seu pastor. Eu não sou o seu pai. Nós temos um pai. Amém, irmão? Não quero olhar para mim e falar: pastor, é um paizão. Às vezes você tem idade para ser meu avô. Mas eu respeito, com muito respeito. Todos nós somos filhos, irmãos. Ai, pastor, eu estou aqui fazendo uma campanha de oração porque eu quero descobrir o meu propósito. Você é filho. Ponto. Qual é o teu propósito de existência? Ser filho de Deus. Caminhar como um verdadeiro filho de Deus. Falar como um filho de Deus. Proceder como um filho de Deus. E quem conhece o pai vai olhar para você e vai dizer: rapaz, não é que ele tem a cara do pai dele? E não é que ele fala igual ao papai? E não é que ele procede igual ao papai? E não é que ele vive igualzinho? E não é que ele é a cópia de Jesus? Ai, meu Deus! Porque a referência, a régua da filiação é Ele, é Cristo, o primogênito. E não é que ele é a cópia. Quando precisa de uma referência, Paulo imitando Jesus, ele fala: sede meus imitadores. Por quê? Para Corinto. Porque eu sou imitador de Cristo. Quando ele percebe que a igreja é mais madura, como a de Éfeso, ele fala assim: sede pois imitadores de Deus. Não meus, de Deus. Porque vocês estão bem mais perto dele. Aleluia. Aleluia. Verso de número 10, para a gente acabar, finalizar aqui essa mensagem. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. 11. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Aleluia, isso é evangelho. 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha quem está falando isso: aquele que não teve por usurpação de ser igual a Deus, antes esvaziou-se, se humilhou, vindo em forma de homem, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele tinha propriedade para falar isso. E por ele ter se humilhado, o Pai o exaltou. É no contraponto da nossa lógica, da nossa mente, daquilo que nós imaginamos, da nossa pequena capacidade mental. Quer dizer que eu tenho que me humilhar? Quer dizer que eu tenho que servir? É mesmo isso. Quem foi o exemplo disso? Ele, Jesus. Se o evangelho fosse vivido da maneira simples e pura, Deus não está à procura de quem veste as melhores grifes. Deus está à procura de homens e mulheres fiéis. Deus está à procura de homens e mulheres que querem servir e não serem vistos.
quando uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu não me vejo fazendo isso, eu não quero fazer isso. Eu falei: só por causa disso Deus vai te usar. Que isso, pastor? Tem um bocado de gente que quer. Eu falei: pois é, mas porque tu não quer, Deus vai te usar. Porque todas as vezes que você fizer, não vai ser para você aparecer, vai ser para que Ele apareça. Deus está disposto a erguer homens e mulheres para fazerem a diferença. Irmãos, você vai ser atacado, você vai ser confrontado, mas não tenha medo. Viva a essência do Evangelho. Sirva a sua casa, sirva a sua esposa, sirva seu marido, sirva seus filhos. Dê o seu melhor para aqueles que estão próximo de você. Seja servos de todos. Viva o Evangelho de uma forma simples, com leveza, abençoando, honrando pessoas, desde o menor ao considerado maior. Honre as pessoas, abrace as pessoas, independente da sua posição, da sua classe. Isso é Evangelho. Olhe para Cristo, autor e consumador da fé. Deixe os escândalos para lá. Quem errou, que pague. Amém, irmão? Você que está de pé, cuide-se para que você não caia. Fulano de tal errou, olha com misericórdia para ele. Todo mundo é digno de arrependimento, mas pague a consequência. Não seja juiz, ore. Eu peço a você, em nome de Jesus, faça isso. Não condene pessoas, ore por elas. Muita gente está vindo me perguntar esses dias: e aí agora? A Lagoinha está envolvida em escândalo. Envolvida? O nome do pastor André foi citado. Eu falei: é verdade, foi citado. Mas enquanto não houver nada, ele mesmo falou para a gente que não fez nada. Olha, e se fez? Paga. É ou não é? Lagoinha Porto de Mós não está envolvido em escândalo nenhum. Quem pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Você está aqui, irmão. Você tem que olhar para cá. Você tem que olhar para a saúde da nossa comunidade dos santos. Então Lagoinha não está envolvido em escândalo. Pastor errou. Dentre tantos. Acontece. Olha, paciência. Poderia ser eu. Glória a Deus, que o Senhor tem mantido minhas motivações corretas. Poderia ser você. E o que a gente tem que fazer, irmão? Orar, ser servo, fazer como Daniel. Bom momento esse caótico que a gente está vivendo para a gente estabelecer um jejum e prantear. Joel capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, dai voz de jejum, congregai os anciãos na casa do Senhor, proclamai em dia de proibição, chorai ébrios, porque o vinho é tirado da vossa boca, gemei, ministros do altar. É um bom tempo para isso. Não é um tempo de abandonar a fé. Existem palavras que eu não aceito e não tomo posse. Quando um pastor veio dizendo que nós somos a pior geração de todos os tempos, eu falei: eu não acredito nisso. Deus não escolheu a pior geração para manifestar o tempo do fim. Pode ter pessoas erradas, mas tem remanescentes fiéis. Pode ter pessoas escandalizando, mas tem pessoas consagrando, jejuando, sendo correto, comprando, pagando, falando a verdade, cuidando da família, cuidando dos filhos. Tem pessoas conduzindo a sua casa nos rudimentos da palavra de Deus. Tem pessoas fiéis. Tem pastor sério, homem de Deus, igrejas sérias, pessoas vivendo o Evangelho de uma boa forma, de uma forma aprovável diante de Deus e diante dos homens. Tem. Então nós não somos a pior geração. Não, eu não concordo com isso.
Tem coisas que eu não consigo concordar. Deus disse que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Essa geração não cessou. Enquanto Ele não volta, não cessou. Por que dizer que nós somos a pior geração? Não somos, não. Porque as instituições evangélicas são instituições falidas. Não são. Tem crente na igreja. Aleluia. E eu não sou Elias, não, irmão, para ir para uma caverna. Não sou, não estou. Jezabel não está atrás de mim. Nem Acabe. Então, caverna não me cabe. Mas se eu for para lá, eu vou ouvir de Deus. Rafael, tem tanta gente que não se corrompeu, não dobrou o seu joelho. Ai, pastor, mas é o sistema. Combate o sistema dentro do sistema. Aleluia. Meu Deus. Deus levanta profetas dentro do sistema. Elias dentro de um sistema, Eliseu dentro de um sistema, Micaías dentro de um sistema, Ezequiel dentro da Babilônia. Tá duro, tá difícil, tá escândalo, tem muita gente roubando, mas Deus quer evidenciar você. Vou repetir, Deus quer evidenciar você como um homem de Deus, mulher de Deus, correto. Temente é Satanás. Tu vem de onde passear a terra? Passou por Porto de Mós? Aleluia. Foi lá em Calvaria de cima. Tu viu que tem homens e mulheres temente a mim e se desvia do mal. Aleluia. Fiéis à minha palavra, que oram e consagram, que não são homens e mulheres de blá, 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 blá. Aleluia. Deus quer evidenciar seus filhos. Fique de pé comigo, vamos orar ao Senhor. Que a tua oração seja: eu quero ser a resposta dessa geração. Eu quero ser a resposta dessa geração. Fala isso para Ele nesse momento. Te adorar na beleza da tua santidade. Ser um adorador que te ama, que não é movido pelo dinheiro, não é movido pelas bênçãos. Eu sei que o Senhor dá tudo isso, eu sei que o Senhor traz a cura, mas não é isso que me move. O que me move é o amor que eu tenho por ti. O teu amor me constrange, o teu amor me atraiu. Eu quero estar na tua presença. Eu fui atraído pela tua presença. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia não levaria mais comigo. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Atraído e atraído pela presença, não me vejo sem a tua presença. Diga atraído. Meu Deus, não me cansa. Diga mais uma vez: atraído, atraído, atraído.
foi a placa de Lagoinha que nos atraiu. Não foi por causa da vida do pastor Márcio, nem do Diante do Trono, nem de André Valadão. Não foi por causa de pastor Rafael, de alguém que possa ter tido relevância na nossa vida. A tua presença nos atraiu. Não é sobre placa, não é sobre instituição, mas é sobre a comunidade dos santos que o Senhor tem estabelecido. E estamos posicionados como filhos amados. Nesse ano da aliança, nós entendemos naquilo que estamos caminhando e vivendo, e nós não romperemos a aliança, Pai. Temos uma aliança contigo e o Senhor nos estabeleceu nesse lugar. O que prevalece em nossas vidas é a tua presença, primeiramente. Como Davi orou, nós clamamos e pedimos que nós não venhamos cada vez mais esmorecer, e que não seja, ó Deus, não venha sobre nós um sentimento de distanciamento da tua presença, mas que todos os dias da nossa vida possamos nos esgotar, entregando e aumentando o nosso nível de devoção ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o teu amor seja evidente através da nossa mão, através da nossa boca, através do nosso abraço, através do nosso olhar. Que a tua presença venha trazer a nós, conforme diz a tua palavra, a fartura de alegria. E que com essa alegria possamos contagiar pessoas, cuidar de pessoas, ser instrumentos usados por ti para erguer pessoas. Estamos aqui, Senhor, como filhos teus, amados teus, encorajados pela tua presença, fazendo tudo porque temos a tua presença. Literalmente, Senhor, o que a carne pediria nessa tarde de frio era uma coberta, era um sofá, uma lareira ligada e uma Netflix. Mas o Senhor nos atraiu para a tua presença. E que dentro de nossa casa nós possamos ser atraídos para a tua presença, para o secreto e falar contigo, meu Deus. E todos os dias da nossa vida nós possamos, Senhor, ter expressões de adoração a ti, não de um estilo de fariseu, não com o estilo de um escriba, de um saduceu, de um zelote, mas como um filho, como um filho, como um filho. Será que você que é filho pode dizer: papai, eu te amo? A Bíblia fala que no Espírito nós clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Será que você pode dizer: obrigado, papai? Eu quero refletir o Senhor, um coração manso e humilde. O teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Eu não me canso da tua presença, eu não me canso. Eu não me canso, eu não me canso da tua presença. Eu não me canso da tua presença, Deus. Eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso. Eu não me canso. Eu não me canso. Eu não me canso, não me canso. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, meu amado. Tu és tudo que eu preciso, o meu melhor amigo. Tudo que eu preciso. Eu não me cansarei. Eu não me cansarei.
Eu não me cansarei de te adorar, te buscar. Eu não me cansarei de te adorar. Eu não me cansarei. Evidenciando o teu amor, evidenciando o teu perdão, a tua graça. Eu não me canso. O teu amor me atraiu, Jesus. O teu perdão me alcançou, me resgatou. Te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ah, como eu te amo, eu te adoro, eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não me cansarei de te adorar, de te exaltar, de te buscar. Eu não me cansarei de te amar. Ah, como eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Erga tuas mãos aos céus e declare nessa noite: então adorarei, então eu louvarei ao meu amado, então me renderei totalmente. Se o homem não quiser, eu canto. Quem não quiser, eu quero, Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Obrigado, obrigado, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu perdão. Diga totalmente. E junto com os querubins e os serafins, erga a tua mão e diga: e junto com os querubins cantamos. Junto com os querubins cantamos. Junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que foi cirúrgica, pontual aos nossos corações. Caminharemos sendo transformado todos os dias, de fé em fé, de glória em glória, engrandecendo, exaltando. Independente dos levantes, independente de qualquer coisa, nossos olhos estão fitos no Senhor. Obrigado, Pai, porque cremos na Tua palavra. Nós já declaramos que acessaremos a semana mais extraordinária da nossa vida, crescendo em um nível de adoração, em um nível de intimidade, em um nível de conhecimento, profundidade na Tua palavra, para que Teus filhos sejam edificados através de nossas vidas. Ah, Deus, obrigado por tudo. Continua a manifestar em nós o Teu amor, a graça do Teu Filho amado Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja eleita de Cristo diz: a igreja eleita de Cristo diz: aplauda o nome do Senhor. Se você puder, abraça 5 ou 10 e diga para essa pessoa: Deus faz questão, Ele vai evidenciar você nesses dias. Ele vai evidenciar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus.